Situação no Irã, hoje, dia 3/3/2026, pessoal. Parece que foi atacado em Qom. A Força Aérea Israelense atacou a Assembleia dos Peritos que se reunia em Qom, no Irã, para escolher um novo líder supremo. O conselho é composto por 88 líderes religiosos de todo o Irã que eles elegem o novo Ayatollah. Tudo indica que essa galera foi parcialmente eliminada. Também, última hora, o novo ministro da Defesa do regime, que substituiu o ministro anterior, que já tinha sido executado, foi também obliterado hoje pelas forças aéreas israelenses. Pessoal, fica aí que eu vou trazer para vocês as principais notícias do Irã hoje. O mundo acordou diferente nos últimos dias. Imagens de satélites da empresa Planet Lab mostram colunas de fumaça preta subindo sobre a base naval iraniana de Bandar Abbas, um dos pontos mais estratégicos do Golfo Pérsico. Entre os alvos possivelmente atingidos está o IRINS Markham, um enorme petroleiro convertido em base móvel expedicionária da Marinha do Irã, peça-chave para operações de longo alcance no Oceano Índico. E além, se confirmado o dano, isso representa um golpe direto à capacidade naval iraniana. Ao mesmo tempo, relatos indicam novos bunkers subterrâneos sendo construídos às pressas no território iraniano e, ao mesmo tempo, sendo bombardeados por Israel. E enquanto as bombas caem, o Estreito de Hormuz, rota por onde passa cerca de 1/5 do petróleo mundial, sofre fechamento parcial. Isso não é apenas uma guerra regional, é um evento com potencial de impactar o preço do combustível no Brasil, a economia global e o equilíbrio militar no Oriente Médio. Mas a pergunta central é: estamos vendo apenas ataques táticos ou o início de uma transformação estratégica que pode redesenhar o poder no Irã? No vídeo de hoje você vai entender o que realmente está acontecendo nas bases iranianas, o impacto militar dos ataques, o que as imagens de satélite revelam e por que o mundo está olhando com atenção máxima para cada movimento no Golfo. Fica comigo até o final, porque nos próximos dias podem ser decisivos. Pessoal, essa é a situação no Estreito de Hormuz. O Irã prometeu lançar minas sobre o estreito e atacar com lanchas rápidas qualquer tipo de embarcação que venha a tentar atravessar o Estreito de Hormuz. Trouxe aqui também, o Index traz para a gente uma notícia de última hora que a mídia israelense informa que o novo ministro da Defesa iraniano foi demitido, ou seja, foi obliterado. Olha, Israel reivindicou a eliminação do recém-nomeado ministro da Defesa do Irã, Sayed Mahab Ab al-Reza, um dos ataques direcionados. O ministro havia assumido o cargo apenas um dia atrás. O El Davi traz para a gente que o novo ministro de Defesa do regime substituiu o ministro anterior, já foi exonerado e já foi também obliterado hoje. O recém-nomeado chefe da Guarda Revolucionária do Irã, procurado por seu papel no atentado a Mia, em Buenos Aires, em 1994, aquele ataque que houve na Argentina, sofreu um ataque que foi o ataque mais mortal contra um alvo judeu desde o Holocausto. Aconteceu na Argentina. Esse cara ele foi prestar conta. A Força Aérea Israelense atacou a Assembleia dos Peritos, que se reunia em Qom, no Irã, para escolher o novo líder supremo. O conselho é composto por 88 líderes religiosos no Irã, que elegem o Ayatollah. Pessoal, vou tirar aqui o som. Olha como ficou a Assembleia dos Peritos. Espero que não tenha sobrado muita gente. Terremoto de magnitude 4.3 atinge Geresh, no Irã. Não sabemos se realmente é um terremoto ou se são provenientes de ataques de Israel e dos Estados Unidos. Pessoal, aqui tem as informações. Magnitude 4.4, 52 quilômetros a noroeste de Garash, no Irã. Pessoal, se vocês quiserem qualquer link desses, pode me pedir nos comentários que eu vou deixar para vocês. Eu fiz um resumo dos primeiros dias
no vídeo passado. Infelizmente, no início do vídeo o áudio ficou um pouco ruim, mas já está postado, eu vou deixar lá. Eu vou deixar ele também no primeiro comentário fixado. Explosões foram relatadas em Karaj, Jazan e várias outras cidades iranianas, enquanto os Estados Unidos e Israel intensificam os ataques com explosões contínuas ocorrendo em todo o Irã. Há 2 horas atrás, só que é no Irã, pessoal, muita bomba caindo no Irã. Durante a noite, as forças de defesa de Israel atacaram o complexo central da liderança iraniana em Teherã, atingindo o gabinete presidencial, o prédio do Conselho Supremo de Segurança Nacional e outras infraestruturas de segurança importantes. Sob a orientação da inteligência Amman, o complexo abrigava instalações da alta cúpula do regime. Esses foram os complexos atingidos. As forças de defesa de Israel destruíram um centro de comunicações do Irã em Teherã, com jatos da Força Aérea Israelense, lançando dezenas de munições após informações da diretoria da inteligência militar. Então, esse aqui anunciou um porta-voz das IDFs. O Irã está sendo obliterado, pessoal. Espero que o povo iraniano consiga ter seu país de volta para si. Israel anunciou uma nova onda de ataques aéreos. Os militares israelenses alertam todos os indivíduos nas áreas de Erbil e Teherã, perto do complexo de transmissão estatal, para que evacuassem imediatamente, afirmando que operariam na área nas próximas horas contra a infraestrutura militar do regime iraniano. Então, é o complexo de televisão lá, estatal, que não, lá no Irã não tem a TV privada, lá todo mundo é, como vocês viram quando o Ayatollah morreu, todos os apresentadores 100% deram a notícia chorando. E eu mostrei isso no vídeo que eu fiz mais cedo. 3 bombas atingiram uma grande base da milícia paramilitar voluntária iraniana, subordinada à Guarda Revolucionária Islâmica, em Nazi Abad, em Teherã, por volta das 14h30. Segundo fontes iranianas, 2 detonaram e uma não explodiu. Vários membros teriam sido mortos. É muita informação, pessoal. Em Teherã, uma segunda onda, olha essa coluna de fumaça, uma segunda onda de ataques aéreos está ocorrendo. Moradores afirmam que a área próxima ao prédio do parlamento foi alvo de novos ataques. Há indícios de que o prédio da emissora estatal iraniana IRIB também foi atingido. Iranianos relatam que a emissora estatal iraniana interrompeu suas transmissões ao vivo. Então, significa que o ataque foi bem sucedido. Confirmado, o parlamento iraniano foi destruído na recente onda de ataques aéreos. Explosões foram relatadas em Teherã com a intensificação dos ataques aéreos conjuntos entre Estados Unidos e Israel. Informações preliminares indicam que o prédio do parlamento iraniano foi atingido e o Departamento de Investigação Criminal foi destruído. Explosões também foram ouvidas em Sanahad, Tijad e há relatos de atividades de combatentes em todo o Irã. Olha aqui, pessoal, realmente há indícios, informações visuais que foi atingido o Departamento de Investigação Criminal no Irã. Explosões e colunas de fumaça foram relatadas em Paradise, a leste de Teherã, enquanto os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã continuam. Explosões também foram ouvidas em Isfahan e Tabriz. Temos aqui uma vasta quantidade. Olha aqui o prédio do parlamento iraniano, pessoal, aquele prédio redondo que eu mostrei lá na frente, onde estava sendo feita a assembleia. Dá para a gente ver aqui visivelmente que ele realmente foi destruído. Olha essa coluna de fumaça. Tirar o... Nós esperamos no fundo, nós torcemos pelo povo iraniano que eles consigam ter sua liberdade, o seu país de volta, principalmente as mulheres iranianas que têm sido massacradas constantemente com esse regime brutal dos ayatollahs. Uma explosão atingiu um centro de pesquisa de defesa em Teherã hoje. Danos significativos são visíveis.
Pesquisa, abre aspas, Teherã, o Irã não faz pesquisa boa. Pesquisa, com certeza, de armas nucleares. Opa, deixa eu tirar esse áudio que às vezes pode dar copyright. A instalação de pesquisa em Teherã. Imagens de satélite de 2 de março mostram danos visíveis em 2 entradas de pessoal e na única entrada de veículos do complexo subterrâneo de enriquecimento de combustível em Natanz, combustível nuclear. Olha os danos aqui. Então, locais estratégicos estão sendo bombardeados por Israel e pelos Estados Unidos para acabar de vez. Olha aqui. O local de enriquecimento nuclear de Natanz foi atingido novamente. Mostram novas imagens de satélite. Para quem não sabe, ano passado já tinha sido atingido o complexo nuclear de Natanz e, ao que tudo indica, já estava sendo reconstruído. Então mostra que vários prédios destruídos. É o maior complexo de enriquecimento de urânio para fins militares no Irã. Um poderoso ataque foi realizado contra uma instalação nuclear subterrânea em Pacan, perto de Teherã. Pessoal, não sei se eu estou pronunciando certo, mas olha só as colunas de fumaça. A paisagem é parecida com aquele vídeo que eu trouxe anteriormente, mas lá tem muitas paisagens parecidas. Aqui eu acho que é um complexo residencial. O que quer que tenha sido destruído aqui foi algo grande. Um edifício de inspeção de mísseis na base de mísseis no oeste de Shiraz foi destruído e imagens de satélite não mostram outros danos visíveis no local, conforme confirmam as imagens do Planet. Olha aqui, bora ver aqui. Antes, dá para ver bem aqui alguma coisa foi danificada. Principalmente aqui, ó. Uma forte explosão ocorreu perto do porto de Kish por volta das 9 horas, com relatos indicando que o alvo subaquático foi atingido na saída do porto. As autoridades fecharam o porto e transferiram embarcações para fora e retiraram pessoas que tentavam sair de carro ou barco. Radares marítimos na ilha de Kish foram atingidos um dia antes e uma base naval foi destruída no Irã. Esse aqui é o porto. Alguma coisa subterrânea, subaquática foi atingida. Imagens de satélite da Planet mostram fumaça preta sobre a base naval iraniana de Bandar Abbas após ataque com o INS Markham, um petroleiro convertido que serve como base móvel e expedicionaria indicado como danificado. Então, uma importante base petrolífera iraniana, um petroleiro que serve de base, um imenso petroleiro, foi danificado aqui. Dá para nós termos aqui uma visão bem real dele, que foi atacado. Um alto funcionário de segurança israelense disse à jornalista israelense Dana Weiss que a taxa de lançamento de mísseis do Irã deverá diminuir após a atividade das forças de defesa de Israel. Como eu falei no vídeo mais cedo, o Irã deve estar com aproximadamente 70% da sua capacidade antiaérea e de lançamento de mísseis já obliteradas. O exército israelense afirmou ter concluído uma série de ataques em todo o Líbano, visando alvos da Al-Qaeda e associações que financiam o Hezbollah. Pessoal, esse é o problema do Irã. Será que o Irã, por que a esquerda mundial está tão preocupada? Será que não havia aí um financiamento iraniano para várias células terroristas espalhadas pelo mundo? As mais notórias são as que atacam Israel.
mas existem células adormecidas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E, claro, os serviços secretos de Israel e dos Estados Unidos têm muito mais informações do que eu. Então, eles devem saber muitas coisas. Quem sabe, daqui a alguns anos ou alguns meses, nós não venhamos a saber que células terroristas são essas que o Irã financiavam. As forças terrestres israelenses entraram no sul do Líbano, no âmbito da Operação Rugido do Leão, com tropas da 91ª Divisão, ocupando posições enquanto os ataques contra alvos do Hezbollah continuam, informou a IDF. As forças armadas libanesas estão se retirando da fronteira. Ainda bem que o Líbano não vai se meter a favor do Hezbollah, porque já houve uma época que o Líbano, a ONU, passavam um pano para esse grupo terrorista ali. Aqui mostra as forças libanesas saindo fora. Façam certo. Deixa os terroristas serem obliterados. O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nada diferente. Ele enfatiza aqui que as forças conjuntas continuam a enfraquecer as defesas aéreas iranianas para manter a superioridade aérea sobre o oeste do Irã e Teherã. O general Dan Kine, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, anunciou em 2 de março que a superioridade aérea local foi estabelecida sobre o Irã. Os ataques da força conjunta aos sistemas de defesa aérea iranianos também permitem que Israel e os Estados Unidos operem aeronaves de geração até inferior no Irã, com menos riscos. Ou seja, não está nem sendo preciso os jatos mais modernos para operar em cima do Irã. O Open Source Intel trouxe mais informações aqui para a gente. Operação Selvagem. Israel invadiu a rede de câmeras de trânsito de Teherã durante anos, alimentando-a com análises de inteligência avançada para monitorar as rotinas, os movimentos, os locais de trabalho e os detalhes de proteção de altos funcionários iranianos e dos guarda-costas de Khamenei. Essa vigilância de longo prazo ajudou a mapear padrões de vida e forneceu informações cruciais para a definição de alvos que combinadas com outros sinais à inteligência humana, possibilitaram o ataque que matou o Ayatollah Ali Khamenei. Ou seja, o Mossad já vinha monitorando, infiltrando nas câmeras de segurança e conseguiram reunir informações estratégicas para conseguir obliterar de maneira cirúrgica o Ayatollah Khamenei, que eu falei no vídeo anterior. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Galera, o início do vídeo, o áudio ficou meio ruim, eu não sei porquê. Depois eu dei um ajuste no meu microfone aqui, melhorou. Mas eu fiz um vídeo mais cedo sobre o resumo dos 4 primeiros dias. O Nel traz para a gente aqui: forças da Guarda Revolucionária Islâmica se escondem em escola primária de Teherã usando crianças como escudos humanos. Quem diria que eles eram covardes? Quando os ataques os eliminarem, toda a esquerda vai protestar veementemente e defender os terroristas novamente. Olha eles sentados na escola, junto com as crianças. Terrível. Está mais do que na hora do regime dos ayatollahs cair. O porta-voz do regime islâmico concedeu uma coletiva de imprensa em uma escola. Olha só. Ele só se sente seguro colocando em risco crianças, mulheres, idosos e o povo iraniano. Escolas e hospitais transformados em escudos militares. É isso que a República Islâmica faz. E alguns de vocês ainda defendem o Irã. Onde você acha que o Hamas aprendeu a usar escudo humano? E não, eu não duvidaria que eles explodissem algo, matassem civis e culpassem os Estados Unidos ou Israel. E vocês todos vão acreditar que na propaganda, um deles, um regime que matou milhares nos dias 8 e 9 de janeiro e passou 47 anos esmagando os iranianos,
já demonstrou o quanto a vida humana importa para eles. Eu fiz um vídeo no início das manifestações no Irã, em que, quando a internet caiu entre os dias 8 e 9, mais de 20 mil protestantes foram assassinados pelas guardas revolucionárias iranianas. E para quem não sabe, no conflito na faixa de Gaza, uma informação: a faixa de Gaza era o local onde havia mais hospitais por metros quadrados no mundo, porque todos os hospitais no subterrâneo tinham instalações militares do Hamas. E no Irã não é diferente. Guerra no Irã, casa racha. Olha, quem diria que o BRICS, que não serve para nada, a guerra no Irã causou racha nos BRICS. China e Rússia condenam ataques e divergem de Índia e árabes. Quem diria que eles não iriam se entender? Mas isso aí eu já vinha falando há muito tempo. Petistas mais moderados dizem ter recomendado a Lula reavaliar, que dita ao seu ouvido o assessor Celso Amorim, ministro de Fatos das Relações Exteriores, cujas recomendações têm feito ao Brasil de se situar sempre ao lado errado das disputas, da invasão na Ucrânia, na ação no Irã, passando pela guerra de Israel contra os terroristas do Hamas. Cada vez mais radical à medida que a vida encurta. Amorim, 83 anos, tem sido péssimo conselheiro para o chefe do governo. Ou seja, em todas as incursões contra terroristas, o Brasil tem se posicionado, infelizmente, o Brasil não, esse governo não me representa. O governo que está no Brasil hoje ocupando se posiciona a favor da Rússia, a favor do Irã, a favor do Maduro, e a favor também do Hamas. Então, esse governo brasileiro não me representa. A esquerda brasileira é imbatível em seus níveis de caricaturas. E aqui tem uma ilustração de um míssil iraniano passando pelo que seria aqui a águia americana. Nenhuma novidade, isso todo mundo já sabe. Mais novidades do Noel Report. Benjamin Netanyahu afirmou que o Irã estava construindo bunkers subterrâneos, que em poucos meses tornariam seus programas de mísseis e nuclear inacessíveis, declarando que, se medidas não forem tomadas agora, não poderão ser tomadas no futuro. O enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, acrescentou que os representantes iranianos, nas negociações iniciais, declararam abertamente possuir 460 quilos de urânio enriquecido a 60%, afirmando estarem orgulhosos de terem contornado os protocolos de supervisão, chegando perto de produzir 11 bombas nucleares. Ou seja, o Irã estava adaptando seus bunkers para serem inatingíveis sobre como foram atingidos da última vez. Então, é um negócio perigosíssimo. Uma bomba dessa na mão de um ayatolá, ainda bem que ele não existe mais, né? O ayatolá já foi, mas tem outros muito mais radicais lá. Não se engane. Parece que o ayatolá Khamenei era o mais radical, mas não. Os que estão abaixo, com certeza, são mais radicais ainda. Então, vamos obliterar antes que seja tarde. Olha, quem diria, os drones Shahed, que são produzidos em larga escala no Irã, lançados em direção ao Chipre, foram parcialmente fabricados na Rússia, com componentes ocidentais. Um vídeo mostra um módulo de navegação por satélite Cometa, de fabricação russa, recuperado de um dos drones. O sistema GNSS anti-interferência protege a navegação em ataques eletrônicos. O navio-tanque Polar fez algo semelhante ao que o Legacy fez, ontem atravessando o estreito com o IAS desligado. Muita gente está dizendo que o Irã não tem capacidade, não está fechando o estreito. Ele está criando essa narrativa para tentar impor um fechamento indireto, tornando o seguro dos navios mais caros, fazendo com que as empresas tenham
medo de passar pelo Estreito de Hormuz, haja vista que o canal navegável ele chega a se estreitar em 3 quilômetros de largura, forçando que os petroleiros passem muito perto de ilhas iranianas. Então, muitos dizem que isso está sendo feito para que parte da comunidade internacional peça para que os Estados Unidos pare de bombardear, pare com o Irã. Isso não vai acontecer. Essa operação vai até o final. Tá aqui, ele desligou o IAS, passou e ligou de novo quando já estava aqui em Dubai. Olha, os Estados Unidos dizem que o Estreito de Hormuz não está fechado. Segundo o Comando Central Americano, a rota crucial para o fluxo global de petróleo segue aberta, apesar das declarações de autoridades sobre bloquear a passagem. Pessoal, não te esquece de curtir, compartilhar e te inscrever no nosso canal. A tua inscrição e a tua curtida é importantíssima. Os mísseis interceptadores Patriot do Catar terão autonomia de 4 dias, no ritmo atual de uso, informou Bloomberg. O Catar solicitou ajuda para combater drones que se mostram uma ameaça maior do que os mísseis balísticos, enquanto os Emirados Árabes Unidos solicitam assistência em defesa aérea de médio alcance. Pessoal, o Bahrein derrubou 2 jatos iranianos e parece que está se tornando mais viável, mais economicamente viável, parar de se proteger e começar a atacar o Irã. É o que está parecendo, porque o Irã usou como desculpa atacar os países vizinhos, mas atacar bases americanas. E não é o que aconteceu desde o início da operação. O Irã tem atacado vários alvos civis, prédios, hotéis, no Catar, no Iraque, em vários lugares. Então, me parece que essa guerra vai partir para um novo patamar. E, se Deus quiser, o Irã, o povo iraniano vai ter o seu país de volta para si. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vou deixar um QR Code ao lado caso você queira apoiar o nosso canal. As tuas inscrições e as tuas curtidas no vídeo são muito importantes.